Irmãos e irmãs, são 20 horas, então nós vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? E eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus, né, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 18. Esse é o texto que nós vamos ler nesse momento com os irmãos e com as irmãs, ok? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 18. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, sabendo que Deus tem nos abençoado. Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa hora te louvar e te agradecer, ó Deus, pela vida, ó Pai, dos nossos irmãos. Te agradecemos também por esse dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, ó Pai, no decorrer desse dia. Mas agora, ó Deus, de uma forma muito especial também, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós temos a convicção de que o teu Santo Espírito, Pai, tem testificado com o nosso espírito que nós somos salvos, que nós pertencemos ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor, Pai, nos abençoe, mas também nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar neste momento, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero convidar você para abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta de João, ok? Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo de número 10. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 10. O texto diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar e lembrar também, né, de todos aqueles nossos irmãos e irmãs, né, aquele seu parente, aquele seu amigo que tem estado à frente, né, aí dessa batalha contra o Covid. Né? Vamos lembrar, é um momento de intercessão, que nós devemos interceder, né, pelos médicos, pelos bombeiros, pelos policiais, né, pelo pessoal da limpeza ali dos hospitais, né, e por todos aqueles que estão na linha de frente, né, enfrentando aí aqueles nossos irmãos que trabalham no mercado, né, no supermercado, nas farmácias, né? Lembrar também de todos aqueles que já voltaram ao seu trabalho e graças a Deus também por isso, né? Nós vamos lembrar, nós vamos interceder agora nesse momento pela vida de cada um deles. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, né, que você levasse até Deus, até o altar da graça, junto comigo, né, esse momento de intercessão, esse pedido a Deus, que Deus proteja não somente nós, mas também todos aqueles entes queridos, aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estão na linha de frente do coronavírus. Vamos orar por eles? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, junte-se a mim aí nesse momento de intercessão. Senhor, nós queremos, ó Pai, nessa hora, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem protegido o teu povo. O Senhor tem guardado, Pai, o teu povo. E mesmo, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que já tiveram, ó Pai, o contato com o vírus, nós temos visto, Pai, que o Senhor tem colocado a tua mão de cura, que o Senhor tem, Pai, os abençoado, que o Senhor tem, Pai, os protegido, que o Senhor tem, Pai, estado com eles. Mas também, ó Deus, de uma forma especial agora, nós intercedemos junto ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo, Pai, todos aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente. Lembramos, ó Pai, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal da limpeza, Pai, dos hospitais. Lembramos também, ó Pai, dos garis, ó Pai. Lembramos também dos policiais, do pessoal que trabalha nos supermercados, nas farmácias. Lembramos também, ó Deus, de todos os irmãos e irmãs, amigos, familiares, ó Deus, que já voltaram, ó Pai, às suas atividades, que amanhã, ó Deus, e muitos deles, Pai, hoje mesmo já se encontram, ó Pai, no seu local de trabalho. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a tua mão de cura, a tua mão de proteção, a tua mão de poder. Mas nós pedimos também ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa nação. Que o Senhor providencie, Pai, uma vacina. Que o Senhor providencie, Pai, medicamentos para que possa, Pai, nos ajudar a enfrentarmos, ó Pai, esses tempos que nós estamos passando. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor já tem nos dado vitória em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus proteja todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, né, que vão estar na linha de frente aí e voltaram já às suas atividades durante essa semana. Irmãos, eu quero convidar você agora a abrir a palavra do nosso Deus para o texto que nós vamos usar para a nossa meditação nesse momento. Então, o texto base para a nossa meditação nessa noite é João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo de número 16. E o tema da nossa mensagem nessa noite, né, eu vou escrever aqui para os irmãos, o tema da nossa mensagem é fatos importantes sobre a vida
ou melhor, fatos importantes sobre a vida eterna que devemos saber. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Fatos importantes sobre a vida eterna que devemos saber. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Vamos lá? João, capítulo 3, versículo de número 16. Eu sei que você, a maioria dos irmãos e das irmãs aí, já sabem esse versículo aí de cor. Então, vamos lá. O texto diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso texto. Irmãos, eu me lembro que no ano de 1993, Deus alcançou o meu coração. Então, em 1993, mais precisamente no final de maio de 1993, Deus alcançou o meu coração. E é interessante que eu tive a oportunidade de andar com alguns irmãos e irmãs na fé que me ajudaram muito nessa caminhada. E esses irmãos e irmãs, eles sempre que sentavam comigo, eles faziam questão de fazer uma pergunta para mim. E a pergunta que eles faziam para mim era: você tem certeza da sua salvação, Giovanni? Você tem certeza da vida eterna? E a minha resposta no começo da minha caminhada era o seguinte: olha, eu não tenho tanta certeza assim. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas à medida que eu fui lendo a palavra de Deus, à medida que eu fui estudando, que eu fui participando dos estudos bíblicos, participando das escolas dominicais, participando dos cultos e sempre ouvindo a pregação do Evangelho. Até que um dia, um irmão chegou para mim e me perguntou: Giovanni, você tem certeza da vida eterna? Eu falei: sim, eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza da vida eterna. E aí então, ele perguntou para mim: mas por que você tem certeza da vida eterna? E ali então eu pude conversar com ele durante um bom tempo. E essa nossa conversa durante esse tempo girou justamente sobre isso. E nós falamos ali sobre vários fatos importantes sobre a vida eterna que eu e você devemos saber. E é sobre isso que eu quero falar então com você essa noite. Eu quero falar com você sobre esse tema, fatos importantes sobre a vida eterna que você e eu devemos saber. São fatos que nós não podemos esquecer. São fatos que nós não podemos ignorar. São fatos que nós não podemos deixar arquivado, guardado, mas são fatos que nós precisamos trazer todos os dias para a nossa mente, para o nosso coração, para nós entendermos que é possível sim nós termos a certeza da salvação hoje. A palavra de Deus nos ensina que a certeza da salvação para nós é hoje. Hoje nós podemos ter certeza da nossa salvação. E se Deus nos der vida e nos der saúde e nós estivermos vivos amanhã, essa mesma certeza da salvação que acompanha o meu coração, que acompanha o seu coração hoje, vai acompanhar também, e assim essa certeza vai nos acompanhar até o dia em que nós encontrarmos com Jesus, ou até no dia em que Jesus então virá ao nosso encontro. Então, são fatos importantes sobre a vida eterna que devemos saber.
Quais são, então, esses fatos importantes sobre a vida eterna que você deve saber? Primeiro fato importante sobre a vida eterna que você deve saber. Primeiro fato: quem nos deu a vida eterna? A primeira coisa que você precisa saber sobre a vida eterna é quem te deu a vida eterna, ou quem te dá, ou quem dá a vida eterna. E o texto que nós acabamos de ler, de João 3,16, nos mostra quem dá a vida eterna. Nos mostra quem deu a vida eterna. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo. Quem nos dá a vida eterna é Deus. Irmãos, Deus é o autor da salvação. Deus é quem escolhe, Deus é quem separa, Deus é quem dá a vida eterna. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque eu sei que a vida eterna é um presente que Deus me dá. E por ser um presente, eu não posso comprá-lo. É o que Paulo nos mostra em Efésios capítulo 2. Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós andávamos de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos, que nós servíamos a esse principado e potestades que dominam, que agem aí no ar. Mas o texto nos diz que Deus, sendo rico em misericórdia e com grande amor que nos amou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino, para o maravilhoso reino da luz. E Ele fez isso em Cristo Jesus. O autor da salvação, o autor da vida eterna é Deus quem dá. Porque Paulo fala o seguinte: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. E é interessante que graça é algo que nós não merecemos. E por nós não merecermos, nós entendemos que esse presente maravilhoso, o maior e melhor de todos os presentes, que é a certeza da salvação, que é a vida eterna, só pode ser dada por Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. E não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela não é pelas obras. A salvação não é fruto das minhas obras, mas a salvação é um presente que eu recebi pela graça de Deus. Por isso que eu preciso entender. Por isso que quando a palavra de Deus fala que o crente pode ter certeza da salvação, é a respeito disso que Deus está falando. É a respeito desse presente. E o presente que Deus nos dá, irmãos e irmãs, Ele não toma. Por isso que a certeza da salvação é para hoje. É por isso que você precisa ter essa certeza de que Deus lhe deu esse presente para você hoje. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários versículos nos mostrando isso. O próprio capítulo 3, do versículo 16, ele está justamente nesse contexto, que Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos era um dos principais líderes dos fariseus. Olha o versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o versículo 3, Jesus responde para Nicodemos:
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde a Nicodemos dizendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento, irmãos, é a certeza da salvação, é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso na mente, que quem nos dá a vida eterna é Deus o Pai, Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu você para ser salvo. Ele escolheu você para receber esse presente maravilhoso, esse presente da vida eterna. Muitas vezes nós pegamos as pessoas querendo entender algumas coisas que não é para nós entendermos. Mas, pastor, por que Deus me escolheu e não escolheu o outro? Deus é Deus. Essa é uma resposta que você nunca vai ter. Mas ao invés de ficar perguntando a respeito do outro, olhe para você. Veja que você foi alvo. Veja que Deus escolheu você. Veja que presente que Deus lhe deu. E viva. Viva contente, se alegre com esse presente que Deus te deu. Irmãos, o primeiro fato importante que nós precisamos saber sobre a vida eterna é que quem dá a vida eterna é Deus. A vida eterna não é conquistada por obras. A vida eterna não é conquistada por esforço. A vida eterna não é conquistada por dinheiro. A vida eterna não é conquistada por posição. A vida eterna não é conquistada por berço, por nascimento. Mas a vida eterna, ela é conquistada. Sabe como? Quando nós nos submetemos à vontade de Deus e entendemos que a vida eterna se trata de um presente. E esse presente está nas mãos de Deus. E Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele dá a quem Ele quer. Mas eu me alegro, eu fico feliz, o meu coração fica feliz. Por quê? Porque Deus me deu esse presente. A razão, eu não sei. Ou melhor, eu sei da razão. E nós vamos ver no segundo tópico. Mas o que eu sei é que o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem esse presente maravilhoso nas mãos, me concedeu esse presente. Lembre-se, a primeira coisa que você precisa saber sobre a vida eterna é quem nos dá a vida eterna. A vida eterna, quem dá é o nosso Deus. Nós não conquistamos pelas nossas obras. Nós não conquistamos porque nós nascemos num lar evangélico. Nós não conquistamos porque nós crescemos na igreja. Quem dá a vida eterna é Deus. Ele tem o seu povo. Ele é quem presenteia o seu povo. E você foi alvo dessa graça. Você foi alvo desse presente. Deus presenteou você. Por isso, se alegre. Por isso, fique feliz. Por isso, sabe por quê? Porque a certeza da salvação é para hoje.
E se Deus nos der vida e saúde, amanhã essa mesma certeza que acompanha hoje vai nos acompanhar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não fica dando um presente e tomando. A certeza da salvação é para nós. A vida eterna é para nós. E sabe por quê? Porque Deus nos deu essa certeza. Olha só o que diz João, capítulo 1. João, capítulo 1. João diz assim, né? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Versículo 10. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus salvou você. Deus resolveu, Ele escolheu você para lhe dar o maior de todos os presentes, que é a certeza da salvação. Então, primeiro aspecto, primeiro fato importante sobre a vida eterna que você deve saber. Primeiro, quem nos dá a vida eterna é Deus. Segundo fato importante que nós devemos saber também sobre a vida eterna. O primeiro é quem nos deu. Quem nos dá a vida eterna é Deus. Segundo, o motivo que Deus nos dá a vida eterna. Qual o motivo de Deus nos dar a vida eterna? Então, em segundo lugar, o motivo que Deus nos dá a vida eterna. Sabe qual foi o motivo? O texto diz, porque Deus amou. O segundo, o motivo que Deus nos dá a vida eterna é o amor dele. Irmãos, o texto diz que Deus amou o mundo. E é interessante aqui que há uma discussão muito grande teológica a respeito do que é o mundo aqui. Algumas pessoas acham que Deus amou todo mundo. Não. Não é isso. O texto é bem claro. O texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele é suficiente para o mundo inteiro. Mas o amor de Deus, ele é manifesto na vida dos eleitos. O amor de Deus é manifesto na vida dos salvos. Lembra do texto de João que nós acabamos de ler? Diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Deus nos amou. O motivo dele nos dar o presente é que ele nos amou. E ele nos amou com um amor incondicional. Deus nos ama apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos falhos, apesar de nós não ficarmos firmes todos os dias, todas as horas, como nós deveríamos ficar, mas Deus nos ama. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes mesmo de nós passarmos na cabeça do nosso pai e da nossa mãe. É o que o salmista no Salmo 139 nos diz. O salmista no Salmo 139, abra sua Bíblia aí comigo, livro dos Salmos, Salmo de número 139, olha o que o salmista nos diz. O salmista nos diz o seguinte, veja bem, versículo de número 14, ou melhor, olha só, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esse é o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus é um amor incondicional. Deus nos amou. Deus nos ama. E Deus sempre vai nos amar. Por isso que eu gostaria de fazer, por isso que eu gostaria de dizer para você, ore, apropie-se, como dizem os nossos irmãos, né, pentecostais, tome posse da certeza da salvação, tome posse daquilo que Deus fez por você. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, mas no tempo, no dia, na hora, Deus salvou você em Cristo Jesus. E Ele fez isso porque Ele amou você. Nós somos salvos porque Deus nos amou. Agora, como eu ia falar um pouquinho atrás, agora sim encaixa a frase que eu ia colocar. Eu sei que Deus me amou. Agora, a razão pelo qual Ele me amou, isso eu não sei. Porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas eu descanso naquilo que a palavra de Deus nos diz, que Deus nos amou e Deus me amou. É como João mesmo diz, nisto provou Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. A razão de Deus me dar a vida eterna não são os meus méritos, não são as minhas obras, não é a minha força, não é o meu conhecimento, mas o motivo de Deus me dar a vida eterna foi o amor dele, o amor incondicional, um amor que não tem como medir. É como nós cantamos, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Nós sabemos, e vamos ver aqui no terceiro tópico, mas nós não conseguimos medir a extensão. Por isso, eu gostaria de dizer para você nessa noite, não fique perguntando o porquê, mas passe a agradecer. Dobre seus joelhos, se curve, adore aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Adore aquele que amou você. E a razão do amor pertence a ele. Nós não somos chamados, irmãos e irmãs, para ficar questionando. Nós somos chamados para crer. Nós somos chamados para descansar. Nós somos chamados, sim, para discutirmos aquilo que nós podemos discutir. Mas existem algumas coisas que não se discute. Existem algumas coisas que nós apenas cremos. Eu não sei a razão por que Deus me amou, mas eu creio nesse amor, mesmo sendo eu pecador. Por isso eu descanso nele. Por isso eu me entrego totalmente nas mãos dele, nesse Deus que me amou de forma incondicional. Porque Deus amou o mundo. Deus amou você. Ele ama você. E Ele resolveu te dar o maior e melhor de todos os presentes, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas, fatos importantes sobre a vida eterna.
que devemos saber, né? Quais são esses fatos importantes sobre a vida eterna que devemos saber? Primeiro, quem nos dá a vida eterna? Somente Deus. Somente Deus é quem pode nos dar a vida eterna. Como disse o próprio Senhor Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação, quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Qual foi o motivo de Deus nos dar a vida eterna? O seu amor. Deus é amor, mas Ele é justo também. O que levou Deus a nos dar esse presente é o seu amor. E o amor de Deus não é um amor condicional. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus nos ama apesar das nossas falhas, apesar de sermos pecadores, mas Deus nos ama porque Ele nos vê através da pessoa de Jesus Cristo. E aí, o terceiro fato importante sobre a vida eterna que você deve saber. Quem nos dá a vida eterna é Deus. O motivo dele nos dar a vida eterna é o seu amor. E terceiro fato importante, o preço pago pela vida eterna. Você precisa saber o preço pago pela vida eterna. E sabe qual foi o preço? A vida de Jesus. Veja que o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu gosto muito dessa frase desde a primeira vez que eu a ouvi. A frase diz assim: a salvação, a vida eterna, ela é de graça, pela graça, mas não foi de graça. Ela é de graça, pela graça, mas não foi de graça. Quando nós olhamos para o texto de João capítulo 3, Jesus continua a conversa com Nicodemos, e você vai ver que Jesus fala no versículo 7 assim para ele: não te admires eu de te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E é interessante que Jesus, então, continua a conversa com Nicodemos. E Nicodemos, então, diz assim: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós fizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É interessante, irmãos, que a conversa de Jesus com Nicodemos leva ele a olhar que a certeza da salvação é um presente de Deus, o motivo da certeza da salvação é o amor de Deus, mas o preço pago foi a vida de Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus usa de algo que os judeus conheciam muito bem, que é o episódio das serpentes no deserto. Quando o povo pecou, e o povo começou a pecar e pecou, e aí então Deus ordena a Moisés que faça lá uma lança com uma serpente enrolada, e todo aquele que fosse picado e olhasse para aquela imagem seria curado.
É interessante, irmãos, que quem vai destruir essa imagem é o rei Ezequias. E ela chamava Neusrã, até nome já tinha dado. Jesus leva Nicodemos até lá. E Jesus então diz: olha, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem, o verdadeiro Salvador, o Rei dos Reis, aquele que vai entregar a própria vida em favor dos eleitos, seja levantado. Não mais numa lança, mas seja levantado em uma cruz. E todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, o texto diz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna custou um alto preço. E não foi as suas obras. Não é a sua boa ação. O preço pago foi o sangue de Jesus. Foi a vida de Jesus. Por isso que a salvação que é de graça, pela graça, mas não é de graça. Nós precisamos entender isso. Por isso nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque o preço foi pago. E o preço foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele pagou o preço pela sua vida e pela minha vida. Quando Jesus derramou o seu sangue precioso naquela cruz, ele pagava o preço para termos a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Por isso, irmãos, nós não podemos esquecer jamais que a salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça, e pela graça de Deus, mediante o seu amor, que nos amou de uma tal maneira que ele pagou o preço mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso eu não posso esquecer daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Por isso que quando eu olho e eu louvo a Deus pela certeza da salvação, eu não louvo a Deus pela certeza da salvação baseada no que eu faço, mas eu louvo a Deus pela certeza da salvação, baseado naquilo que Ele fez por mim em Cristo Jesus. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ele me amou e Ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz, para pagar uma dívida que era minha, e essa dívida era minha para com Ele. Em Deus, em Cristo, Deus me salvou. Por isso que não existe outro caminho que nos leve para o céu. Por isso que não existe outro caminho que nos leve para a verdadeira vida. Por isso que não existe outro caminho que nos leve realmente para Deus, se não for mediante Jesus Cristo. O preço pago pela vida eterna foi o sangue de Jesus. E Pedro nos ajuda ainda dizendo que nós não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas nós fomos comprados mediante o sangue precioso de Jesus. Por isso, quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, eu sei mesmo. Eu sei que o preço pago pela minha vida ali naquela cruz não foi ouro, porque nem todo ouro do mundo poderia comprar. Não foi prata, porque nem toda a prata do mundo poderia comprar. Mas foi o sangue precioso de Jesus. Por isso que eu volto a te dizer, a salvação ela é de graça, pela graça, mas não foi de graça. Custou sangue, custou a vida de Jesus. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus por essa certeza da salvação que Ele nos dá através
de Jesus Cristo. E como diz a palavra, e o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. E uma vez que nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós vamos procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos procurar agradar a Deus. Nós vamos andar de acordo com a vontade do nosso Senhor, do nosso Salvador e do nosso Consolador, da Trindade. Nós vamos olhar para eles e nós vamos andar de acordo com a vontade do nosso Deus e Pai. Aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Aquele que nos amou. E aquele que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Mas nós vamos andar também de acordo com o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque ele não relutou. Ele veio. Ele pagou o preço. Ele morreu no nosso lugar. Mas nós também vamos andar agora de acordo com o Consolador. Porque até nisso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maravilhoso. Porque como ele diz, né, não vos deixarei órfão. Porque é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Nós não ficamos órfãos. Nós temos o Consolador. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E é esse Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nos diz que nós somos salvos. E olha só o que Paulo nos diz em Romanos, capítulo 8. Né? Romanos, capítulo 8. Olha só o que Paulo nos diz, irmãos. Texto maravilhoso, principalmente nesses dias que nós vivemos. Às vezes você está aí cabisbaixo, às vezes você está aí meio, né? Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós somos eleitos, nós somos chamados, nós somos justificados e nós somos glorificados em Cristo Jesus. Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos chamou em Cristo. Deus nos justificou em Cristo. E Deus nos glorificou em Cristo. Por isso, olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso Salvador. E olha só o nosso Consolador, o Espírito Santo, nos ajuda a entender que nós vamos caminhar, mesmo diante de muitas lutas, provações, tribulações, mas nós vamos chegar seguros no céu. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo nos diz assim, né? O apóstolo Paulo eu gosto muito. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, o crente verdadeiro, o crente genuíno, o crente salvo em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você
a erguer os vossos olhos, a olhar para Jesus, a olhar para Deus o Pai e ouvir a voz do Espírito Santo que está no seu coração. Esse Espírito Santo que diz para nós, não temas. Esse Espírito Santo que nos diz, eu estou conduzindo vocês de forma segura. Esse Espírito Santo que quando nós queremos tirar os nossos olhos de Jesus, ele corrige o nosso olhar. E ele nos ajuda a entender que nós precisamos estar focados em Jesus. Por isso, eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Em 1993, eles me perguntavam, Giovanni, você tem certeza da vida eterna? Como eu disse no começo, irmão e irmã, no começo da minha caminhada, eu tinha dúvidas. Por exemplo, e se eu pecar amanhã? E se eu pecar amanhã? Até que um dia um irmão, usado por Deus, fez a seguinte colocação para mim, e é a mesma que eu faço para você. Quem garante que você vai estar salvo amanhã? Você tem que ter a certeza da salvação hoje. Você tem que estar preparado para o seu encontro com Deus hoje. E quando ele falou isso, eu lembrei de tudo aquilo que eu li na Bíblia. E a Bíblia nos ensina que a certeza da salvação é para hoje. Porque nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E ele mesmo diz que ele virá como ladrão na noite. Ladrão não avisa. Ele pode vir a qualquer momento. Os sinais estão aí. Tudo está apontando para a volta de Jesus. Você está preparado para encontrar com ele? Você está preparado para a volta dele? Por isso a certeza da salvação é para hoje. É para agora. Mas também a palavra de Deus me lembrou que eu tenho que estar preparado para ir ao encontro de Jesus. Quem garante para mim que eu vou estar vivo amanhã? Quem garante que eu não vou morrer? Quem garante que eu vou viver 30, 40, 50 anos? 50 anos eu acho meio impossível viver. Mas quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Por isso, eu não posso viver preocupado com amanhã. Se eu acordar amanhã, se eu estiver vivo amanhã, e se eu pecar, eu vou pedir perdão para Deus em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus ele vai me perdoar. Como nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. A certeza da salvação é para hoje. Ela me acompanhou ontem, ela me acompanha hoje, e se eu estiver com vida amanhã, ela vai me acompanhar. E ela vai me acompanhar até a volta do meu Senhor e Salvador, ou até o dia do meu encontro com o meu Senhor e Salvador. Sabe por que eu tenho certeza da vida eterna? Sabe por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu sei quem me deu. E quem me deu não volta atrás na sua palavra. Quem me deu foi Deus. Sabe qual foi o motivo dele me dar a certeza da vida eterna, da salvação? O amor dele. Ele me amou. E eu descanso nisso. Mas sabe qual foi o preço que ele pagou pela minha salvação? Não foi ouro, nem foi prata. Mas foi o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O preço que ele pagou pela minha salvação foi a vida do seu único filho, Jesus Cristo. E assim como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. Assim como Jesus está com o Pai, um dia eu também estarei. Mas enquanto esse dia não chega, eu não estou órfão.
Eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado. O Espírito Santo de Deus habita em mim e me ajuda a olhar para o meu Deus, para o meu Salvador e descansar, sabendo que tudo que era para ser feito, eles fizeram. Agora, eu sou chamado para crer. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele, Jesus, é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, seja no dia da volta dele, ou seja no dia do meu encontro com Ele. Ele é poderoso para guardar a minha vida até esse dia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque pelos nossos méritos nós não chegaríamos, ó Pai, ao céu. Porque a tua palavra mesmo nos ensina que a nossa melhor obra não passa de trapo de imundícia. Senhor, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos também, ó Pai, por aquilo, ó Deus, que nós fazemos, onde nascemos, mas nós somos salvos, Pai, pela tua graça. Nós somos salvos, ó Pai, pela graça. E mediante a fé. E não de obras, para que nós não venhamos a nos gloriar. Mas, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado esse presente. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ama em Cristo Jesus. E queremos te agradecer também pelo preço que foi pago para que possamos ter a certeza da salvação, que foi a vida e o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja tudo. E que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória dele. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida e que você possa lembrar sempre: quem dá a vida eterna é Deus. A razão foi o amor dele. Ele amou você. O preço, ele pagou por você. Foi a vida de Jesus.